Estou aqui de volta, então, para começar uma aula de língua portuguesa. Eu quero que vocês aí abram na página 56 para dar início na nossa aula. E para começar, vamos relembrar um pouquinho o que a gente fez na aula anterior, que a gente estava falando sobre cantigas, né? E que as cantigas têm muitas rimas. E agora a gente vai aprender um pouquinho mais sobre essas rimas, tá bom? Então vamos lá. No exercício A, antes de começar ele, eu quero que vocês aí peguem um lápis de cor com uma cor bem bonita, tá bom? Pra gente dar início aí à nossa atividade. Então eu quero que vocês, com o seu lápis de cor escolhido, pinte com a mesma de cores iguais, tá? As palavras que rimam. Aí, então a cada pedacinho vocês pintam, a cada pedacinho que tem lá da nossa cantiga, eu quero que vocês vão lá e pintem as palavras que rimam, ó. Então vamos lá. No primeiro aqui, só para a professora dar de exemplo para vocês. No primeiro, o que a gente pode fazer aqui, ó? A barata diz que tem 7 saias de filó. É mentira da barata, ela tem é uma só. Ha, 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 ho, 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 ela tem é uma só. Então, quais as palavras que rimam, ó? Filó, a professora escreveu aqui, ó. O filó e o só, né? Então, vocês vão fazer assim, vão pintar aí essas palavrinhas que rimam e esse é só o primeiro textinho, só o primeiro pedacinho aqui. Então a gente tem mais essa página aqui, ó. Então pinte todas as palavrinhas que rimam aí, tá bom? No exercício, a gente tá no A, né? Agora a gente vai para o B. Eu quero que vocês façam o seguinte, ó. Lá em cima, então, a gente colocou as palavras que rimam, né? Agora, eu preciso que vocês coloquem aqui as palavras que rimam com a palavra que tiver em azulzinho aqui, ó, mais forte, esse azul mais forte. Filó rima com... O filó rima com o quê? Ó, filó, lembra que a professora acabou de ler a cantiga da barata? Filó rima com só. Então eu tenho já o filó. O que eu preciso colocar lá? O só. Aí depois formatura rima com. Procurem aí na cantiga. Cetim rima com. Fivela rima com. Cacheado rima com. Então coloquem as palavrinhas lá. Uma em cada linha aqui, ó. Tá bom? Então na letra C. Então, só para relembrar um pouquinho até agora, a gente fez assim. Então, no A, a gente pintou lá as rimas. No B, a gente completou. Então, no exercício C, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um lápis e circular as letrinhas que se repetem. Então, aqui, ó, filó e só. Eu circulo o ó. Agora eu quero que vocês peguem um lapisinho de vocês e aqui, ó, formatura rima com... Qual que era a rima da formatura mesmo? E aí depois circula a letrinha que se repete lá na formatura. Cetim, qual que é a letra que se repete aí com a rima do cetim? Depois fivela, depois cacheado. Então, circule a letrinha aí e faça bem caprichadinho. Letra bonita, letrinhas na ordem certa, né? Virado para o lado certo. Caprichado, né? Que a gente tem que cuidar da nossa apostila, deixar ela bem caprichada, tá? E sempre que tiver alguma dúvida, não pode esquecer de consultar a tabelinha aí de vocês, que vocês já sabem, né? Consulte a tabelinha para ver se a letra tá do lado certo, os números, tá? Sempre corrigindo para ver se não tá do lado ao contrário, tudo bem? Então, ó, agora a gente vai dar início ao exercício número 2. No exercício número 2, qual que era a personagem que a gente falava lá na cantiga que a gente cantou?
Isso mesmo, é ela mesma, aquela pessoinha que só mentiu naquela cantiga, né? Que ela tinha 7 saias, que ela tinha um monte de coisa e era tudo mentira. Então é ela mesma, a gente vai colocar ela aqui. Aí a letra A pergunta assim: quantas letras tem essa palavra? Você escreveu o nome daquela pessoinha aqui em cima. Quantas letras tem essa palavra? Depois a letra B. Qual a primeira letra que começa o nome dessa pessoa aí? Desse bichinho, né? Depois, qual é a última letra do nome? Aí depois vocês vão pegar, consultar bem aqui o nominho dela, vão escrever todas as vogais e depois todas as consoantes, tá bom? Então até aí tá super facinho, caprichem aí nas letras, não? E vamos para a página 57. Então, na página 57, a gente vai aprender um pouquinho sobre as palavras, né? As palavras que a gente escreve, elas têm partes maiores e partes menores, né? Elas são divididas em pedacinhos, né? Para a gente completar ela. Esses pedacinhos são chamados de sílabas. Então, no primeiro exercício aqui, ó, está escrito barata. Eu quero que vocês, junto com a professora, então, a gente vai bater palma conforme a gente for falando barata, tá bom? Então, barata. Quantas vezes a professora bateu palma aí? Vamos tentar de novo para descobrir? Barata. Isso mesmo, foi 3 vezes. Então, quantas vezes você bateu palma? Ó, eu quero que vocês coloquem aqui nesse primeiro quadradinho, ó. Então, colocaram aí? Tá fácil até aí, então, né? Então, na letra B, está escrito aqui, ó, nesse quadrinho, nesse lado aqui, que tem as cores mais fortes, está escrito cacheado, fivela, capim e pé. Eu quero que vocês façam igual a gente fez ali na barata. Bata palma para cada pedacinho da palavra que está escrito aqui. E depois coloquem o número aqui do lado. O que a gente está completando aí? Uma tabela com sílabas. Pedacinho das palavras é chamado de sílabas. Muito bem. Então, para a página 58, a gente vai fazer mais um exercício sobre sílabas. Ó, escreva cada sílaba das palavras em um quadrinho. Depois registre a quantidade delas. Então, ó, vamos começar por fivela, ó. Deixa eu fazer aqui na minha lousa, que daí fica melhor para vocês verem, né? Então, tá escrito fivela lá. No primeiro quadradinho tá escrito fi. E depois, o que eu tenho que fazer aí? No segundo quadradinho, ó, eu preciso colocar o vé, né? E depois, isso, o lá, ó. Então, eu completei fivela. Eu coloquei, ó, cada pedacinho da palavra em um quadradinho, ó. Então, o fi ficou aqui, lembra, ó, igual eu batendo palma. Vamos fazer junto, deixa eu propor a apostila dela aqui. Ó, então, vamos lá. Fi, vé, lá. Ó, então, foi 3 vezes. Então, eu separei o fi, o vé e o lá, tá bom? Então, feito isso, o que eu preciso fazer mais aí nesse exercício? O exercício pedia 2 coisas. Então, ó, primeiro eu separei no quadradinho. E nesse risquinho aí do lado, quantas sílabas? Quantas vezes a professora bateu palminha aí e separou aqui, ó? Vamos contar de novo? Fi, vé, lá. Isso mesmo, 3 vezes. Então, o que eu preciso pôr aqui? 3. Aí, então, vai ficar assim. A gente separou as sílabas, né? A gente separou as sílabas e depois colocou a quantidade dela. Olha que legal, quanta coisa que a gente aprendeu aí nessa atividade. Agora, para finalizar, que a gente já estudou bastante, né? Aí nesse pedacinho aí dessas páginas, nessas páginas aí, já estudamos sobre matemática. Antes de começar a
aula de História e Geografia, vocês têm a professora tem uma sugestão aí para vocês, reforçar um pouquinho mais sobre as sílabas, ó. Então, a gente tem mais um leitorzinho aqui de QR Code, né? Para vocês estarem entrando aí e jogando um jogo bem legal sobre a sílaba. Eu já baixei no meu celular, já joguei um monte. Agora, então, vocês podem ir jogando aí na sua casa esses dias para reforçar mais sobre as sílabas, aprender mais ainda. Então, fica de sugestão mais esse QR Code para vocês. Então, tchau. Até daqui a pouquinho na aula de História e Geografia. Tchau!